Olá, uma excelente noite para todos e todas, ou bom dia, boa tarde, dependendo do momento em que vocês forem assistir esse vídeo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, fazer essa fala para o Antônio de Pádua, que é sempre assim, realmente uma felicidade muito grande. E hoje o tema que eu vou trazer vai ser o despertar da consciência. Antes a gente vai fazer a leitura, a prece. Eu trouxe o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico por Emmanuel. Eu vou abrir aqui e abrir no capítulo 108, Paz em Casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Jesus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto de desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo, no entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Emmanuel. Então, assim, vamos momentaneamente fechar nossos olhos, buscar elevar o nosso pensamento ao Criador, buscar também a figura de Jesus, nosso amigo, nosso mestre. Agradecendo a dádiva da vida, agradecendo todas as bênçãos, rogando luz e proteção para a nossa jornada, agradecendo igualmente a Antônio de Pádua, que nos recebe, nos acolhe tão amorosamente em sua casa. Que a espiritualidade amiga se faça presente neste momento, nos intuindo, nos auxiliando com clareza de raciocínio, com bons pensamentos. E que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós nesse momento. Graças a Deus. Bem, então, como eu disse, o nosso tema de hoje vai ser o despertar da consciência. Esse tema, ele é um tema complexo, porque para a gente falar de consciência,
a gente precisa, inclusive, pensar sobre o que a gente está exatamente falando, sobre o que a gente está exatamente pensando, em que tipo, em que nível de consciência a gente está colocando nossa mente, nosso pensamento. Então, vamos lá. Para essa fala de hoje, eu trouxe alguns slides que eu gostaria de mostrar, que eu gostaria de passar, porque para a gente falar de despertar da consciência, é importante que a gente saiba situar esse domínio. Hoje, a gente está vivendo um momento, já de algum tempo, claro, mas a gente está vivendo um momento muito intenso, no sentido das nossas emoções, no sentido das nossas relações, no sentido dos nossos pensamentos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um chamado muito grande, muito vigoroso, vamos dizer assim, né? O chamado não é grande ou pequeno, mas um chamado muito vigoroso, muito intenso, pela autotransformação, pelo autoconhecimento. A gente costuma dizer que o mote da doutrina espírita é a reforma íntima. Mas como assim reforma íntima? Como é que eu me reformo intimamente? E a gente muitas vezes costuma dizer assim, não, desde que eu me tornei espírita ou desde que eu aprofundei meus estudos, eu agora tenho buscado essa transformação e eu já não faço coisas que eu fazia tempos atrás, e eu agora não sou mais dessa ou daquela forma, eu agora já consigo agir assim ou assado. É um discurso que costuma fazer parte do nosso repertório quando a gente começa a lidar mais a miúde com o estudo e com o aprofundamento da doutrina espírita na nossa vida. Muito bem. Mas será que, de fato, a gente consegue transformações porque a gente leu um pouquinho ou porque a gente entende que a gente precisa fazer essa reforma íntima? Será que, de fato, aquilo já é inerente ao meu ser? Aquilo é uma conquista? Ou será que são quesitos, são questões que a gente pensa que precisa atingir, que a gente pensa que precisa alcançar, mas que talvez ainda não estejam solidificadas em nós? Bom, não posso falar pelas pessoas, só posso falar por mim. E o que eu posso falar por mim é que, como diz Paulo, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Se Paulo disse isso, Paulo, né, que era Paulo, imagina eu. Então é mais ou menos isso. Quando eu quero fazer o bem, eu ainda não consigo, porque o que me domina ainda é esse corpo de pecado, como diz Paulo, ainda é todo o erro que me habita. Isso significa dizer, em poucas palavras, assim, eu quero fazer uma transformação. Eu vou pegar uma questão qualquer só para a gente tornar didático. Digamos que eu seja uma pessoa que ainda sente muita raiva. E eu, a partir de hoje, não quero mais sentir raiva, porque, puxa vida, sentir raiva não é legal. Tá? Didático, né, gente? Porque sentir raiva é super normal, faz parte ainda da nossa condição humana. A gente não vai pegar a nossa raiva e sair nesse enfrentamento às pessoas. Isso sim a gente já pode fazer, isso sim a gente já pode dominar, mas o sentimento a gente vai ter. A emoção da raiva, ela vai estar presente em nós, porque faz parte do nosso processo ainda humano. A nossa condição humana, ela ainda passa por esse tipo de emoção.
Mas aí, digamos que eu pense assim, não posso mais sentir raiva, porque eu sou uma pessoa que faz o evangelho toda semana, porque eu estudo o evangelho, porque eu estou no centro espírita, porque eu faço palestra, porque eu estou no trabalho mediúnico. E aí a gente faz uma carapaça, a gente faz uma defesa para essa emoção e a gente consegue, durante um bom tempo, não demonstrar e até não perceber que essa emoção ainda nos domina, que ela ainda nos habita. Aí, um belo dia, acontece algo mais impactante e aquele sentimento ele transborda. E aí, quando ele transborda, depois que passa, eu digo assim: meu Deus, mas essa não sou eu. Ou, não, eu devia estar sofrendo algum tipo de influência, porque eu não ajo dessa forma. Será que aquela não sou eu? Será que eu realmente não ajo dessa forma? Então, é muito importante que a gente comece, porque falar de reforma íntima é falar, sobretudo, de se conhecer. E a gente fala em autoconhecimento, mas, na verdade, a gente não se conhece. Muitos de nós estamos realmente buscando formas de autoconhecimento, muitos de nós estamos realmente buscando essas ferramentas. Agora, dizer eu me conheço, não nos conhecemos. E Jung dizia que o processo de individuação, ou seja, o processo de encontro do ego com o self, é um processo que ele não termina com a vida. Joana de Ângeles diz a mesma coisa. Ou seja, a gente desencarna e não individua. Não vai chegar nesse processo de individuação. Ou seja, eu desencarno e não me conheço. Porque para eu chegar nesse ponto de fazer essa integração ego-self, desse eixo ego-self, eu preciso ter um nível de transformação tal que exige minimamente o autoconhecimento da minha parte. E quando então a gente fala em despertar da consciência, o que eu queria deixar bem claro é que não significa que a gente esteja fazendo nenhum projeto de se tornar melhor. Se tornar melhor no seguinte sentido: eu não vou sair, vamos pegar assim, pensar numa linha, eu não vou sair daqui, eu sou uma pessoa ruinzinha aqui, e vou caminhar aqui, é que eu vou me tornar uma pessoa boazinha. O que eu preciso, dentro do meu processo de evolução emocional, psíquica, espiritual, é me tornar um ser, inclusive, como diz Joana de Ângeles, um ser consciente. O que eu preciso é me tornar consciente. Me tornar consciente significa dizer o seguinte: eu não vou enfrentar as pessoas, mas vou reconhecer quando a raiva me tomar conta de mim. Eu não vou deliberadamente ofender ou maltratar ninguém, mas vou reconhecer quando eu senti uma irritação, quando eu senti um sentimento desse nível. Eu vou buscar estar sempre bem comigo, entendendo a dádiva da vida, etc, etc. Mas vou reconhecer quando uma tristeza tomar conta de mim. Da mesma forma que vou reconhecer uma alegria genuína, da mesma forma que vou aprender a reconhecer as boas emoções, os bons sentimentos, quando eles também se pronunciarem em mim. Então, esse é o processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, ele precede a autotransformação. Eu só posso transformar o que eu conheço. Vamos devagar, senão daqui a pouco eu vou ter que repetir isso tudo. Mas vamos pensar, como é que a gente faz uma reforma numa casa? Como é que eu vou reformar o meu apartamento. Então eu quebro a casa toda? Não. Primeiro eu preciso saber
Que cômodos precisam de reforma. E que tipo de reforma? Então, eu vou reformar meu quarto, aí eu quebro todo o meu quarto? Não, porque talvez nem todo o quarto esteja precisando de reforma. Talvez eu tenha uma infiltração em uma parede, ou uma parede está com a tinta descascando, então vamos ali, reforma ali. O meu armário talvez esteja precisando de uma reforma também, de um conserto, então eu vou reformar ali o armário, o guarda-roupa. Mas eu preciso, então, destruir o quarto todo? Não. Ou talvez sim, mas eu preciso conhecer o que eu estou querendo transformar. Então, quando a gente fala em autotransformação, primeiro a gente precisa pensar em autoconhecimento. Então, primeiro a gente conhece, depois a gente transforma. E são processos longos. E aí, por isso, eu quero compartilhar com vocês alguns slides para a gente poder tornar didático e tornar bacana essa interação. Tá? Muito bem. Então, esse é o nossa capa. Tem aqui um símbolo aí da consciência, né? E também o símbolo do infinito. Vamos lá. Começando, então, com Paulo, de novo, né? Não pode faltar nosso amigo Paulo, que lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Isso é fundamental, esse versículo de Paulo, para a gente pensar nesse processo de despertar da consciência. O Paulo está dizendo: desperta, desperta. Nós dormimos, nós andamos em sono, nosso estado é estado de sono. E ele convida ao nosso despertar. Ele diz que se a gente se levantar dos mortos, o Cristo vai nos esclarecer. E se a gente entende isso de forma distraída, assim como somos distraídos, ou de forma literal, a sensação que dá é que a gente precisa levantar e tomar uma atitude, a gente vai ter um encontro crístico. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo é que a partir do momento que a gente iniciar o processo de despertamento e levantar dessa morte, desse sono no qual a gente se encontra, o Cristo interno, esse que nos habita, é Ele quem vai nos esclarecer. Porque a partir do momento que eu desperto, o Cristo em mim se pronuncia. Então, é isso que Paulo está dizendo para a gente quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, porque o Cristo vai te esclarecer. E aí eu queria mostrar um pouquinho da nossa consciência, tá bom? Ou melhor, da nossa inconsciência. Porque a gente, quando pensa na consciência, ela é isso aí. A gente abre a porta e está tudo escuro. E aí a gente precisa despertar. E para despertar, a gente vai acender uma luz. E quando a gente acende essa luz, essa é a nossa consciência. Esse é o nosso quarto íntimo. Essa é a nossa casa mental. É assim que a gente vive. É nessa bagunça, é nessa confusão. Não precisa muito, gente. E até meme na internet, no Instagram, a gente encontra com esse assunto. Por exemplo, você vai fazer uma prece, aí você começa, sei lá, um exemplo: Jesus amado, aí de repente surge aqui na sua cabeça: puxa, eu não fiz tal coisa hoje. Ai, pronto, voltei. Senhor,
agradeço pelo dia de hoje, aí você, meu Deus, não descongelei a comida, não paguei o boleto, não fiz tal coisa. E isso acontece porque a gente tem a mente muito tumultuada, a nossa mente é extremamente abarrotada de coisas, de pensamentos, a nossa mente é uma mente coisenta. E a nossa consciência é essa. Só que se a gente não acende a luz, a gente tem essa ideia aqui do escuro, onde a gente só vê aquele quartinho ali que parece que está tudo arrumadinho. Mas basta a gente acender uma luzinha para a gente perceber a confusão que é por dentro. E é isso que é importante a gente começar a visualizar, porque vamos pegar essa imagem aqui. A partir do momento que eu sei que tem uma estante, que tem um berço, que tem um armário, que tem um monte de coisa no chão, a partir disso eu posso mapear. Mapeando, eu vou conhecer. Conhecendo, eu posso arrumar, eu posso organizar, eu posso transformar. Bom, eu trouxe alguns trechinhos de Pietro Baldi, que ele diz que a gente precisa conhecer a técnica funcional dos fenômenos do espírito. E que isso é que vai nos induzir a uma conduta mais sábia, evitando o erro, e evitando o erro a gente também evita a dor. Eu não vou ler tudo, porque fica muito grande, senão a gente se estende demais. Mas eu queria trazer uma informação que é importante, que é a seguinte, que a gente tem dois tipos de consciência. A gente tem uma consciência latente, que é a nossa consciência verdadeira, que é a consciência da nossa alma eterna, que ela existe antes da gente nascer, que ela sobrevive à morte do corpo. E essa consciência latente está para a consciência exterior e clara, como as ondas elétricas estão para ondas acústicas. Eu explico. A gente tem uma consciência latente, que é essa consciência verdadeira, é essa consciência maior que eu vou falar daqui a pouco, que é a mesma consciência que está lá no Livro dos Espíritos. E a gente tem a nossa consciência do dia a dia, tá bom? E uma e outra estão na proporção das ondas elétricas para as ondas acústicas, que é essa continha aqui, essa razãozinha aqui que eu vou mostrar. A velocidade da luz são 300.000 quilômetros por segundo. E a velocidade do som são 340 metros por segundo. Então, enquanto o som percorre 340 metros, quase nada, a velocidade da luz percorre 300.000 quilômetros. Ou seja, a velocidade da luz é a nossa consciência latente. E a velocidade do som é essa nossa consciência de superfície, a consciência da nossa vida. Tá? É mais ou menos isso. A razão é esse número aí embaixo. Eu fiz a conversão, né, para a gente ter uma ideia do que seria a velocidade da luz em metros. E então a gente divide aí, olha esse número imenso, esse é o da nossa verdadeira consciência, e esses 340 aí seria a nossa consciência de uso diário, tá bom? Então vamos lá. Consciência mecânica, consciência latente. A mecânica é a nossa consciência de superfície, é o nosso dia a dia, são nossas memórias, é quem a gente pensa que é e é quem a gente diz que é. Ah, então quem é você? Ah, eu sou a Andréia, eu trabalho com tal coisa, tenho tal profissão, tenho X filhos, sou casada, sou solteira, sou espírita, ou sou sei lá o quê. Isso me define nessa encarnação, eu tenho minhas memórias, eu lembro disso, eu lembro daquilo, porque quando eu era criança, ou porque ontem, etc, etc. E a latente é aquela que ainda não despertou, ela está em germe, é o nosso eu interior. Nossa bagagem ancestral, nosso futuro cósmico, é quem nós somos verdadeiramente, tá? Tudo isso representa a nossa consciência. Acontece que a gente normalmente
traduz tudo dentro dessa consciência mecânica, que é quem a gente pensa que é. E como a gente pensa que é, a gente atribui tudo a essa consciência e pretende descobrir o mundo com essa consciência. Mas não é com ela que a gente evolui, é com a outra. E eu trouxe nesse slide aqui essa pendulação, que é para a gente ter uma noção do nosso movimento na vida. Quando eu falei no começo sobre aquela transformação que normalmente a gente diz que está fazendo, não, eu não falo mais mal do meu vizinho, eu agora não tenho raiva, eu perdoo todo mundo, né? Aquelas coisas que muitas vezes a gente vai falando, é esse movimento que a gente faz, é essa pendulação. Mas em algum momento a gente retorna lá naquele outro ponto, porque essa transformação ela ainda não está solidificada. A gente tem desejo de, mas como a gente ainda não conhece o movimento real que nos faz ser dessa ou daquela forma, é difícil a gente dizer que solidificou, que construiu de verdade uma determinada transformação. Então a gente faz esse movimento de pêndulo aí, tá? Que é isso aqui, ó. Eu trouxe essa outra figura também, e eu penso que para a gente falar desse tema é interessante a gente trazer assim, umas imagens que é justamente para a gente poder, para ficar didático, para a gente poder entender que é o seguinte: a gente altera nossas polaridades, a gente altera o nosso posicionamento na vida. Então, uma hora a gente está no polo negativo, outra hora a gente está no polo positivo, mas tudo dentro do mesmo tipo de força. Então, a nossa transformação ela é lenta e a gente vai pendulando, a gente vai fazendo essa mudança de polo. Uma hora eu estou para um lado, outra hora eu estou para o outro, mas na verdade eu ainda estou vibrando na mesma força, eu estou vibrando no mesmo tipo de movimento que ainda me encaminha na vida, tá? E a gente fica normalmente girando em círculo, como está aí nessa outra imagem, e achando que está fazendo aí alguma transformação. Essa é mais uma imagem de pêndulo e também a imagem da espiral, porque a nossa evolução e tudo na nossa vida acontece em espiral. O universo é uma espiral, a nossa vida é espiral, o nosso processo evolutivo também acontece em espiral. E um autor que nos confirma isso é Emmanuel, que fala isso também no livro Emmanuel. Bom, eu trouxe essas imagens que eu vou passando elas agora devagar para didaticamente dizer o seguinte: vocês estão vendo que tem uma consciência, tem uma espiral rodando, eu tenho um vórtice, né, como se fosse esse vórtice aí é um caminho, e eu tenho uma espiralzinha menor ali rodando, encostadinha nela. Essa imagem maior rodando é a nossa consciência mecânica, é essa consciência do dia a dia, é essa que ainda não despertou. E a pequenininha é a consciência latente, é aquela que eu um dia vou despertar. Bom, no nosso atual estágio evolutivo, a nossa consciência mecânica ela é muito maior. Eu sou muito mais dominada pelos conteúdos da minha vida diária, eu sou muito mais dominada pelos conteúdos materiais do que pelos conteúdos verdadeiramente do espírito. À medida que a gente vai evoluindo, essa consciência mecânica vai diminuindo e a consciência latente ela vai aumentando até
que num ponto X da evolução, a consciência mecânica vai se tornar bem menor e a consciência latente vai se tornar muito maior. Quem que a gente pode tomar como exemplo de pessoas com esse tipo de consciência? Gandhi, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila e outros nomes da história que realmente conseguiram vivenciar essa espiritualidade de forma mais intensa, de forma mais verdadeira, sem se deixar, sem se colocarem na função daquilo que não eram, muito pelo contrário, né? São aqueles seres que não se veem como virtuosos, porque eles apenas são, porque a virtude neles apenas se manifesta, porque eles já conseguiram trilhar boa parte desse caminho. Muito bem, aí a gente vem para Kardec. Questão 621, né? Onde está escrita a lei de Deus, a resposta na consciência. E aí eu volto a falar, porque é comum quando a gente lê essa questão e a gente pensa assim, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ora, se a lei de Deus está escrita na consciência, por que a gente age com tanta inconsciência? Se eu, que sou espírita, que tive acesso ao que Kardec deixou para a gente como obra, como legado, se eu que fui agraciada com a possibilidade de ler o que está escrito aí, de saber que a lei de Deus está escrita na consciência, por que a minha consciência, então, não está consciente? Por que a minha consciência, então, não enxerga a lei de Deus? Ou será que é só a minha que não enxerga? Ou será que qualquer pessoa que eu perguntar como é que está a lei de Deus escrita aí em você? Você está vivenciando ela? Porque se ela está escrita em você, se você tem perfeita noção dessa lei de Deus escrita nessa sua consciência, por que você não age de acordo com ela? Por que a gente ainda tem raiva? Por que a gente ainda tem vontade de, às vezes, de vingança? Por que a gente não entende? Por que a gente não perdoa? Por que a gente ainda não anda como Jesus ensinou? Por que a gente ainda não segue os passos do Mestre? Se eu tenho acesso à lei de Deus que está escrita aí nessa minha consciência. Então, a resposta só pode ser essa, que não é esta consciência que a minha mente material acessa, mas é uma consciência superior, é uma consciência maior. E a consciência superior é que vai, de alguma maneira, a partir do momento que eu vou permitindo, iluminando e servindo essa consciência inferior. E aí, para ajudar a gente com essa questão, na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, a pergunta clássica: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa na verdade, assim, essa resposta é imensa, mas essa frase só já serve para a gente. Porque o conhece-te a ti mesmo, a gente volta lá no princípio dos slides, quando a gente mostra aquela cena escura e depois acendendo a luz e mostra aquele quarto bagunçado. Achar que eu tenho consciência das coisas é o quartinho escuro. Conhecer a mim mesma é acender a luz e ver aquela bagunça lá e pensar: caramba, eu sou isso daqui. Mas tudo bem, agora eu já sei o que eu sou, quem eu sou, como eu sou, e eu vou ver como é que funciona isso daí. E entendendo como funciona, eu vou então conseguir organizar, eu vou conseguir então arrumar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a mente é o espelho da vida em toda parte.
essa frase de Emmanuel, ela tem a ver com a questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz que a lei de Deus está escrita na consciência, porque quando Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida, vida com V maiúsculo, em toda parte, Emmanuel não está falando dessa mente que os orientais, inclusive, vão chamar de mente macaco, né? Essa mente que pula de galho em galho, essa mente que não consegue fazer uma oração porque já está no boleto, já está na comida, já está não sei aonde. Não é essa mente. É a mente consciente, é essa mente maior. Essa mente desperta é que é o espelho da vida em toda parte. E Emmanuel diz que nós, confinados entre a animalidade e a angelitude, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O tempo inteiro, a gente só consegue pensar, nosso pensamento, ele cria imagens. A partir do momento que eu penso, automaticamente uma imagem se cria na minha mente. Por isso é que Emmanuel está dizendo que a gente respira no mundo das imagens, porque eu pensei e criei imagem, pensei e criei imagem. É um processo da nossa mente, é um processo que o nosso psiquismo realiza. Então, a gente projeta e recebe, porque eu penso, eu emito pensamento, eu recebo pensamento. Então, eu estou sempre projetando e recebendo essas imagens. É um acúmulo de coisas que, se a gente não parar para pensar em como a gente está fazendo esse processo de emissão e recepção, a gente não consegue sequer perceber a quantidade e o nível de pensamentos que nós temos. E aí, esse autoconhecimento se torna praticamente inviável. Ainda em Pensamento e Vida, ele diz que todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Ele vai dizer que até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres vão se distinguir pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução. E que só o culto infatigável do entendimento pode garantir o equilíbrio indispensável. Eu não vou ler tudo, porque eu tenho ainda outras coisas para mostrar, senão fica muito extenso. Mas quando ele diz que só o culto infatigável do entendimento, infatigável quer dizer, é você trabalhar sem cansar, é você não desistir, é você perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus, e isso serve para tudo, inclusive para a gente se conhecer. Porque é cansativo, porque é um processo extremamente desgastante, realmente assim, um gasto energético imenso a gente tentar buscar quem somos nós. O que me move? Como é que eu funciono? Quais são meus padrões? Quais são meus gatilhos? E é só esse trabalho perseverante, sincero, que vai fazer com que a gente comece a se conhecer um pouquinho. E não podia, então, deixar de trazer André Luiz, no livro No Mundo Maior, quando ele fala da casa mental. Calderaro vai dizer para ele, né, que a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias, ou nesse obnubilamento, quer dizer, né, nessa névoa da razão nos estados de aviltamento do ser. E ele ainda vai trazer para a gente a questão, deixa eu ver se eu pulei aqui, peraí. Vai trazer para a gente a casa mental. Opa, não tinha pulado, não, tá certo. Vai trazer para a gente a casa mental, falando que a nossa casa mental se divide, que a gente pode falar como um castelo de 3 andares. Que no primeiro andar é a residência dos nossos impulsos automáticos, nossos instintos. Nesse primeiro andar é tudo aquilo que a gente veio conquistando ao longo da evolução. E
toda a parte instintiva, toda a parte do nosso passado, não só o passado reencarnatório, mas como também o nosso passado filogenético, desde toda a história evolutiva. Então, a gente tem, nesse primeiro andar, tanto a parte ontogenética, ou seja, eu retomo a minha evolução da própria espécie, como eu retomo também a parte filogenética, que é toda a evolução por todos os reinos. No segundo andar desse castelo é o domicílio que ele diz das conquistas atuais, quer dizer, é o nosso consciente, esse consciente de trabalho aqui. Como a gente já falou aqui, essa pessoa que eu acho que eu sou, são essas coisas que eu por hora me lembro, é a minha condição atual que eu consigo falar dela. E no terceiro andar seria a casa das noções superiores, é esse superconsciente, é essa parte mais cósmica e mais crística que nos cumpre, que nos compete atingir. Ele continua dizendo que no primeiro andar mora o hábito e o automatismo, no segundo andar o esforço e a vontade, e no último andar o ideal e a meta superior. A gente também pode pensar em passado, presente e futuro, ou subconsciente, consciente e superconsciente. E eu trouxe esse desenho desse castelo de 3 andares para ficar mais didático e a gente entender o que se passa no subconsciente, o que se passa no consciente e o que se passa no superconsciente. Então, o passado é todo o passado, desde o meu passado de 10 anos atrás, 100 anos, 500 anos, como o meu passado multimilenar. O consciente é essa vida que eu tenho hoje, essa vida aqui de superfície, e também vai falar de esforço e vontade, porque é com essa vida de hoje que eu vou tentar perseguir tanto a vontade de me autoconhecer como a vontade de progredir, não é isso? É neste consciente que eu tento trabalhar o meu presente e o meu futuro. E o superconsciente é para onde a gente precisa ir, é onde a gente precisa e vai querer estar muito em breve. Isso o Calderaro também explica para o André, né? Então, no nosso cérebro é onde eles mais ou menos se localizam. Então, esse primeiro nível aí está no sistema nervoso, na parte mais chamado cérebro reptiliano. Esse nível 2 está no córtex motor, que é a parte mais mediana do cérebro, aqui mais para cima, e esse nível 3 nos lobos frontais. Então, essa parte aqui da frente, que é inclusive uma parte que foi das partes do cérebro, a parte mais recém-descoberta é dos lobos frontais. É a parte que mais está sendo estudada, mais presentemente, né, dentro da neurociência. Tá? Então, eu vou pular esse pedacinho aí, porque senão fica muito extenso e aí a gente não dá conta de falar tudo. Mas voltando, o cérebro reptiliano, que está aqui atrás, o sistema límbico aqui e o neocórtex, que é essa parte aqui da frente. Aí a gente tem o livro, né, o cérebro trino, e também tem o cérebro triuno, que foi um livro, inclusive, editado pela AME, né, que é com a doutora Irvênia Prado, com Sérgio Lopes, enfim. Bom, isso aqui eu trouxe para a gente também trazer assim, de uma forma didática a questão dessa evolução, a questão dos nossos desejos, das nossas necessidades. Abraham Maslow foi um psicólogo americano e ele conceituou, ele trouxe para a gente essa pirâmide das necessidades. Ela é muito usada no meio executivo também, mas a pirâmide das necessidades ela traz, insere a base da pirâmide sendo as nossas necessidades fisiológicas, logo depois a questão da segurança, depois as necessidades sociais, a necessidade do afeto e depois a autorrealização.
E aí a gente pode pensar o seguinte, que naquele primeiro andar, naquela parte mais baixa da nossa consciência, a gente ainda é muito dependente das necessidades fisiológicas, que são a alimentação, né? Fome, sede, sono, repouso, abrigo, desejo sexual e outros. Não é que a gente vai deixar de ter, nessa encarnação, nesse estágio evolutivo, necessidade fisiológica. Mas à medida que a gente vai evoluindo, essas necessidades elas também evoluem. Então a gente já não precisa mais comer tanto, a gente não precisa mais dormir tanto, a gente vai deixando de precisar de forma tão intensa como em outras épocas. Então, se a gente pegar um homem um ser humano de, sei lá, séculos atrás, a vida dele era basicamente suprir as necessidades fisiológicas e as de segurança, porque essa necessidade de segurança ela também é muito marcante, muito presente. Depois a gente vai começando a desenvolver mais fortemente as necessidades sociais, ou seja, a gente precisa ter um grupo de amigos, a gente precisa ser aceito por companheiros, a gente precisa trocar afetos. Depois a gente vai entrando na questão da autoconfiança, da autoestima e por aí vai, até a gente chegar na autorrealização, que são as conquistas superiores da vida. Bom, isso eu trouxe, e aí peço até desculpas pela forma talvez tão rápida de falar, mas na verdade é um conteúdo muito extenso. E eu queria abordar o máximo possível, dentro daquilo que é possível num tempo de palestra, para a gente poder buscar esse conhecimento. O objetivo aqui não é que ninguém saia daqui pensando que tem todo o material ou todas as chaves. Mas não, o objetivo é pensar que com tanta informação, a gente precisa buscar por essa informação, a gente precisa buscar esse conteúdo, buscar essas fontes, para que a gente possa encontrar esses caminhos que são individuais, que são próprios, são os caminhos de cada um nesse processo de autoconhecimento. E mais cedo eu falei, né, quando falei de homens que atingiram lá um pouco aquela questão da consciência, e falei de Santa Teresa. Santa Teresa d'Ávila, considerada inclusive doutora da Igreja, ela tem uma obra extensa e esse livro dela, Castelo Interior ou Moradas, eu penso que para quem está buscando autoconhecimento é um livro importante de ser lido. Ela compara a alma humana, a mente humana, a um castelo, com vários andares, com vários compartimentos, com vários cômodos. Assim como o Calderaro, lá no livro No Mundo Maior, vai comparar a nossa casa mental com um castelo de 3 andares. Tá? Ela também faz isso. Ela vai comparar a nossa alma com esse castelo. E ela vai dizer que nesse castelo tem muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. E ela fala: nada posso imaginar comparável à beleza de uma alma e sua imensa capacidade. Por agudas que sejam as nossas inteligências, não chegam a compreendê-la verdadeiramente, assim como não compreendem a Deus. É Ele próprio quem diz nos ter criado a sua imagem e semelhança. E isso é fantástico, porque ela está dizendo exatamente o que outros autores já disseram e que foi possível falar aqui mais no início. Por mais que a gente seja inteligente, por mais que a gente ache que a gente tem uma mente legal, a gente não consegue compreender. E não consegue compreender Deus. E a gente acha que Deus é como nós, porque
ele nos criou a imagem e semelhança dele, e a gente pega e transforma Deus na nossa imagem e semelhança. Só que não é isso. Porque a gente não consegue perceber Deus com essa consciência que a gente tem, não. A Deus, tem um autor que eu gosto que ele diz que a Deus só se chega por sucessivas aproximações. Então a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa se conhecer. Até para entender que a gente não conhece nada de Deus, que a gente não consegue compreender Deus. Porque foi Ele quem nos criou a sua imagem e semelhança. Mas a gente está completamente emborcado nesse universo, nesse planeta de expiação e prova. Então, não é nessa imagem que a gente pode reconhecer a divindade. E ela diz mais. Ela diz assim: consideremos agora como este castelo tem muitos aposentos, umas no alto, outras embaixo, outras dos lados. No centro, no meio de todas, está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Quer dizer, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. O que acontece quando a gente atinge a verdadeira consciência? A gente percebe a divindade. E ela continua, mas ficai sabendo a grande diferença entre os modos de estar num mesmo lugar. E não é? Vamos pegar uma coisa também fácil aqui, didática, da gente pensar. A gente vai a uma festa de aniversário. Aí uma festa de aniversário é para ser uma coisa alegre, você vai se divertir. Você está alegre também, porque você está super empolgado de ir nessa festa. E você vai para a festa alegre, animado, e você se diverte pra caramba. Bom, você está de uma forma num lugar. Mas aí digamos que você foi chamado para essa mesma festa, mas nesse dia você está muito triste, porque aconteceu alguma coisa muito desagradável na sua vida. E você vai à festa porque você precisa comparecer, mas na verdade você está num processo de tristeza imenso. Você estará na festa, mas você não vai se divertir. Ou você vai à festa, mas naquele dia aconteceu também uma coisa desagradável, você ficou com muita raiva durante o dia todo e você está extremamente irritado. Você vai chegar na festa e possivelmente o som vai te irritar, as pessoas vão te irritar, tudo vai te incomodar, porque você estava num momento de raiva, de irritação. Então, há diferentes modos da gente estar no mesmo lugar. A porta, diz Santa Teresa, para a gente entrar nesse castelo é a oração, a meditação. E para ser oração é necessária a reflexão, ela diz. Isso é interessante porque a gente pensa, e a gente faz isso, que a oração é simplesmente a gente elevar o pensamento. É também, né, gente? Também, por favor. Oração é muita coisa. Mas a gente normalmente pensa que a oração é simplesmente a gente elevar o pensamento e fazer o nosso petitório diário. Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Jesus, Maria, faz assim, faz assado. A gente dá um monte de ordem para Deus, a gente dá um monte de ordem para os espíritos e acha que está tudo bem. E esquece de buscar um autoencontro nesse processo de oração. Esquece de buscar um silêncio. Ela diz que para entrar no castelo é preciso oração, meditação. Ela põe uma vírgula e dá como se fosse a mesma coisa. E ela diz que para ser oração é preciso é necessária reflexão, ou seja, eu vou orar, eu vou me conectar com uma força superior e vou apenas refletir. Pensa, vamos pensar. A gente nem consegue, porque a gente não consegue parar nosso pensamento, né? Nosso pensamentozinho macaco, que pula de galho em galho. Então, isso é um processo que, para a gente, ele é difícil da gente conseguir, porque a gente não vai muito além disso, né? Mas tentar atingir esse estado é importante. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui de novo. Opa, peraí.
Voltando no livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, a gente ainda não vai compreender Deus e a gente precisa, através do curso dos milênios, ir aprendendo e procurando isso. Então, que a gente não tenha pressa, que a gente não pense que a gente vai sair de uma palestra ou que a gente vai sair dessa encarnação conectados profundamente com tudo que a gente precisa estar, com todas as forças cósmicas. São processos, são gradativos, e o importante é a gente entender que a gente vai dar um passo de cada vez, mas que vai ser um passo seguro na direção dessa construção. Bom, e no livro Emmanuel, Emmanuel vai falar para a gente da necessidade da educação pura e simples. Ele vai dizer que há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. A autoeducação não é uma tarefa amena. E autoeducar-se é autoconhecer-se também. Como é que a gente inicia o processo de educação? Vamos pegar aqui quem é da educação, quem é de escola. Você começa o ano letivo. Antes de você sair aplicando o conteúdo, normalmente a gente faz uma avaliação diagnóstica. Ou seja, a gente procura saber em que nível está aquela turma, em que nível estão os alunos daquela turma. Sem isso, eu não posso sair jogando conteúdo, porque eu não sei o que aquele aluno sabe, eu não sei mais ou menos em que nível ele está, para saber se eu preciso antes buscar um reforço, se eu preciso antes buscar uma aprendizagem ali paralela para que ele possa ir se recompondo, né, fazendo uma recomposição de conteúdo, eu não sei. Então, a autoeducação também é autoconhecimento, que eu preciso conhecer para poder educar. Bom, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é o Aulus, que é o instrutor, e que vai falar para o André que o homem terreno se aproxima da era do espírito sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e que vai precisar da cooperação a fim de que se habilite o entendimento. Aí ele fala assim: agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que nos renovamos. É como o Emmanuel disse no slide lá de trás, que nós estamos sempre atuando nesse regime de imagens que recebemos e projetamos, né? Nós agimos e reagimos uns sobre os outros, porque nós estamos conectados, nós estamos interligados. E ele vai dizer que do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Ele vai dizer ainda que a gente respira na onda do psiquismo que nos é peculiar e que cada criatura vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo e que é perigoso possuir sem saber usar. Então, muitas vezes a gente pede as coisas e a gente não sabe nem o que a gente está pedindo. Que é importante a gente meditar sobre isso. E que muitas vezes, quando a gente fala em meditar, a gente pensa que meditar é cruzar as pernas em posição de lótus, que é recitar um mantra e ficar em silêncio. Mas meditar é também a gente entender sobre situações da vida que nos levam a essa ou aquela atitude, que nos levam a ter esse ou aquele sentimento. Meditar é também buscar se autocompreender. No livro Evolução em Dois Mundos, André vai dizer, né, que não será lícito esquecer que o bem constante gera o bem constante.
Então, da importância do nosso pensamento, da importância das vibrações que a gente emite, da gente dirigir as nossas mensagens de entendimento e amor. Então, da gente buscar da melhor forma possível se colocar emocionalmente. Isso é importante, eu não podia deixar de trazer esse livro, que é o livro Mecanismos da Mediunidade. É um livro que muitas vezes as pessoas não estudam, né? Os livros do André, o Mecanismos da Mediunidade e a Evolução dos Mundos, por serem livros com termos mais técnicos, às vezes as pessoas passam batido por eles, mas nesse livro ele vai falar, inclusive, do nosso pensamento. Eu vou pular, mas é importante. Ele vai falar de cérebro e energia, vai falar de corrente de pensamento, tá? Ele vai falar de reflexo condicionado, se bem que essa parte aí, acho que eu não vou pular não, que essa parte é bem, bem importante. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: o André Luiz vai dizer nesse livro que o nosso pensamento, ele cicla com as batidas do nosso coração. Então ele diz mais ou menos o seguinte: que se o coração bate em média 80 batimentos por minuto, eu também tenho em média 80 pensamentos por minuto. Isso equivale a dizer que se eu tenho 80 pensamentos por minuto, quanto eu não penso num dia, numa hora, num dia, num mês, num ano, numa vida. É muito pensamento. É muita coisa. Então, e a gente não se dá conta do quanto a gente pensa. 95% dos pensamentos são pensamentos repetidos. E tem um cara que eu gosto que ele diz assim: tem pensamento nosso fazendo aniversário. Se você for parar bem para pensar, tem coisa que você pensa que você era criança e você já pensava naquilo. Muda um pouco aqui ou ali a forma, mas é o mesmo pensamento, é o mesmo tipo de sentimento, é o mesmo tipo de sensação. Então, quanto a gente não tem que aprender a se perceber. E o André vai falar desse reflexo condicionado, e ele diz que, entendendo que toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente percebemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Então, a quantidade, nossa mente é uma verdadeira usina, o pensamento é força eletromagnética e a gente está gerando isso o tempo inteiro. A gente já passou um pouquinho, né? A gente já está com mais de 1 hora e eu vou então me encaminhar para o fim. Eu trouxe um pouquinho de Joana de Ângeles no Desperte e Seja Feliz, que ela vai dizer que se a gente quiser, a gente pode transformar o mundo para melhor desde que a gente se empenhe nessa decisão, que a gente se iluminando, a gente pode se iluminar amando e educando de forma consciente. No livro O Ser Consciente também, que esse livro então é maravilhoso e é justamente sobre aquilo da gente não tentar buscar ser o que a gente não é, como eu falei no início, eu agora não sinto mais raiva, eu agora não sou mais maledicente, eu agora... Não, eu só preciso saber quem eu sou, porque eu só consigo transformar se eu sei quem eu sou. Então ela vai dizer que o ser consciente ele apenas está trabalhando para se conhecer, e que para isso ele não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa, ele apenas se descobre. E ela vai dizer que só o autoconhecimento favorece o comportamento com possibilidade de desenvolvimento pessoal. Bom, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, ela também vai falar um pouquinho, e sobretudo, o quanto é importante a gente lutar contra essa preguiça mental que gera desatenção, dessa sonolência, dessa dificuldade de se concentrar, que é o que Emmanuel falou lá atrás, desse infatigável culto ao Evangelho, desse infatigável culto do autoconhecimento. Né? E reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem é o nosso adversário? Nós mesmos. Nós brigamos contra nós mesmos o tempo inteiro e eu preciso me reconciliar comigo, eu preciso aprender a me conhecer. Né?
isso que eu mais ou menos queria trazer. Então, eu vou encerrar aqui até a minha. Não vou passar o último slide, a gente já passou de 1 hora. Fica para a gente o convite, fica para a gente quem sabe esse start da gente pensar, caramba, preciso conhecer tanta coisa, preciso correr atrás de tanta coisa, preciso perceber tanta coisa. Tem tanta coisa sobre mim que eu não sei, tem tanta coisa sobre mim que eu não conheço. Então, da gente ir começando a anotar as características que a gente percebe. Quando eu falei que tem pensamentos dentro da gente que já estão fazendo aniversário, aliás, que já fizeram aniversário, eu pude perceber isso em mim, né? Eu ouvi isso, achei interessante, fiquei pensando, não, imagina um pensamento fazendo aniversário. E fui tentando buscar ali uns padrões e a nossa vida muda, você fica mais, sei lá, você vai ficando mais velho e a sua vida vai transformando. Você era criança, depois você era adolescente, então você brincava de boneca, deixa de brincar de boneca ou de carrinho, vai fazer outra coisa, aí você já estuda, aí depois você vai trabalhar, você vai, sei lá, casar ou não, ter filho ou não, mas a vida da gente vai mudando. Mas alguns padrões, na essência, eles não mudam. Então, se você era uma pessoa apegada, você continua apegada. Se você era uma pessoa ciumenta, você continua ciumenta. Um exemplo. E a gente, às vezes, consegue perceber que realmente alguns pensamentos, algumas coisas que estavam em nós há 20 anos atrás continuam existindo. E você pensa, gente, realmente, como que pode? Como que eu ainda paro e penso nisso dessa forma? De fato, eu pensava assim, eu pensava nisso. Eu tinha esse tipo de sentimento há 20, há 30 anos atrás. Então, é importante que a gente vá aprendendo a achar esses padrões para a gente poder ir se percebendo e ir trabalhando dentro dessa transformação, que é o que vai nos levar para um futuro mais ditoso, porque minimamente a gente vai se conhecer um pouco, vai ter despertado um pouco, como o Paulo nos convida, né, a despertar para que o Cristo, que é esse Cristo interno, possa nos esclarecer. Bom, peço desculpas pelo adiantado da hora, por eu ter me alongado tanto. Agradeço imensamente, fico muito feliz sempre que eu posso falar aqui para o Antônio de Pádua. Tenho um carinho muito grande, sempre repito, pela casa, pela Dorinha, enfim, por todos vocês. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade dessa noite. Agradecemos porque nos foi permitido falar um pouquinho de transformação, falar um pouquinho de religiosidade, de espiritualidade, que o Evangelho, que esse sol nas nossas vidas possa nos iluminar e nos esclarecer. Se conosco, Jesus, agora em todos os momentos, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.